Fala galera, esse é o canal Versículo por Versículo e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 de Gênesis. Hoje eu vou falar vários códigos, várias curiosidades, várias coisas que na superficialidade a gente não entende e acaba achando que Gênesis, que a Bíblia em si, é só um livro, mas não. É um livro todo complexo, todo cheio de intertextualidades e cheio de códigos, segredos e curiosidades que nós devemos sim entender e sim procurar saber. Então vamos lá, olha só, capítulo 5 de Gênesis, versículo 3. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho, à sua semelhança e imagem, e o chamou de Sete. Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, vamos lá, ao todo viveu 930 anos e depois morreu. Esse capítulo, quando ele fala que Adão viveu 930 anos, fala que ele chegou próximo à perfeição. 1000 anos significa completude. Quando a Bíblia fala que Adão morreu com 930, significa que ele não chegou a ser perfeito. Ele não chegou à completude de Deus. Pelo pecado dele, ele não virou perfeito. Então ele morreu antes, tá? Outra coisa que nós vamos ver muito nesse capítulo e no Gênesis em si. As idades nos Gênesis são 900, 969, 930, 800. E hoje, como vocês sabem, nós temos uma média de vida ali a 90, 85 anos. E por que isso? O pecado, com o decorrer dos anos, o pecado foi aumentando e as idades foram abaixando. Ou seja, lá em Gênesis, como o pecado era muito baixo, as pessoas viviam anos. Isso significa que o pecado degenera a pessoa, não só no quesito psicológico, espiritual, e mas também no físico. Uma pessoa pecadora, ela vive menos, tá? Tanto que depois do dilúvio, as pessoas vão começar a ter no máximo 120 anos, que é o que Deus fala. Mas isso nós vamos falar mais pra frente. Vamos seguir aqui. Então, assim, no capítulo 5, nós vamos ver muito. Fulano gerou ciclano, na idade Y, viveu mais X anos e morreu, tá? Então nós vamos pegar partes interessantes desse capítulo. Versículo 6. Sete tinha 105 anos quando gerou Enós. Então, pessoal, vai ficar nessa, de tal pessoa gerou tal pessoa com X anos e viveu mais tantos anos. E vai ficar assim. Observa que são 10 gerações, de Adão até Noé. E se nós formos pegar os nomes das pessoas, Adão, Sete, Enós, Cainã, até chegar em Noé, nós vamos ter 10 nomes. E cada um desses nomes tem um significado. E eu vou deixar aqui para vocês verem nessa tabela. E se nós pegarmos todos os significados de cada um desses nomes, nós chegamos à seguinte frase: o homem foi designado para o sofrimento mortal, mas o bendito Deus descerá ensinando que sua morte trará descanso e conforto. Pessoal, o que eu estou falando é o seguinte: cada nome de cada um desses 10 descendentes tem um significado. E esse significado, juntando todos, dá essa frase que eu acabei de falar. Tá? O homem, ele foi... Como é que é? O homem foi designado para o sofrimento mortal, mas o bendito Deus descerá ensinando que a sua morte trará descanso e conforto. Significa que já tinha uma profecia. Deus não colocou o nome de qualquer pessoa à toa. Então já tinha uma profecia da vinda de Cristo já nos primeiros nomes lá de Gênesis. Tá? Outra coisa interessante, as idades das pessoas, as idades desses patriarcas. Se nós formarmos as idades de Adão, de Sete, de Enós, de Cainã, de Malael, Jared, Enoque, a gente vai chegar numa idade de 1656 anos, tá? 1656. E aí, desde a criação do mundo até 1656, nós vemos que em 1656 teve o dilúvio. O primeiro dilúvio aconteceu em 1656. E se a gente pega depois da morte de Cristo, que é lá 30 anos depois de Cristo, né, que foi quando ele morreu, 30 anos depois de Cristo, mais 1656, dá uma soma de 1686.
E o que estava acontecendo no mundo em 1686? Estava acontecendo o Iluminismo. O Iluminismo foi um período em que o homem, o ser humano, se torna o centro de tudo. Deixou-se de lado a ideia de teocentrismo, a ideia que Deus manda nas coisas, o poder da igreja, o poder do clero, o poder de tudo foi deixado de lado e o homem se tornou o centro de tudo. Então, isso quer dizer que a cada 1656 anos, coisas acontecem, profanações acontecem, coisas relacionadas ao pecado, à nova era, vão acontecendo a cada 1656 anos. Então, as idades de cada um deles não são à toa, ok? Próxima coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Enoque, vou ler aqui para vocês. Versículo 21. Enoque foi quem gerou Matusalém. E Enoque, está escrito lá no versículo 23. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Ele viveu 365 anos, que significa um período do ano solar, né? Um período do ano solar, 365 dias, só que ele viveu 365 anos. Não foi à toa isso, não foi à toa. E outra coisa, essa idade dele, além de significar perfeição também, pode-se dizer que Enoque, por ele ser uma pessoa muito próxima de Deus, além dele ter sido arrebatado, porque assim, Enoque foi a primeira pessoa a ser arrebatada. Por quê? Porque ele era muito próximo de Deus. Sempre estava orando, sempre estava ali, Deus, dependente de Deus, sempre orando, sempre fazendo, né, seus sacrifícios e tal. E por ele ser tão próximo de Deus, Deus arrebatou. O que isso significa? Que Deus sempre tem um propósito maior para aqueles que andam com Ele. Simples assim. Se você anda com Deus, Deus sempre vai ter um propósito maior para ti. E olha só, ele teve 365 anos, ele colocou o nome do filho de Matusalém. Não foi à toa que ele colocou o nome do filho de Matusalém, porque ele sabia, há indícios, né, de que falam que ele já tinha uma profecia, Deus já falava com ele, que falava assim, o seu filho deve se chamar Matusalém, porque quando ele morrer, haverá um dilúvio, eu vou voltar no dilúvio. E foi o que aconteceu. Então Enoque, já sabendo disso, colocou o nome do filho de Matusalém. E foi o que aconteceu. Matusalém morreu, no mesmo ano aconteceu o dilúvio. Outra coisa, Enoque, ele foi o sétimo da geração de Adão até Noé. E o número 7, como vocês sabem, na Bíblia significa perfeição e completude. Vocês já estão cansados de ver isso comigo, de eu ouvir, de eu falar esse número 7 para vocês. E outra coisa muito interessante que eu tenho para falar é o seguinte. Todos os nomes, se vocês estão percebendo, temos os filhos de Sete e temos os filhos de Caim. Os nomes são todos parecidos, não todos, a maioria são parecidos. Grande maioria, tipo assim, 90% dos nomes dos filhos de Caim, 90% também são os nomes dos filhos de Sete. Ou seja, Caim tem um filho chamado Lameque, Sete também tem. Então são vários nomes muito parecidos. E o que isso significa? Não é à toa. Sete não foi copiando os nomes de Caim. Não é assim. Acontece que há um significado, há uma interpretação que diz que o diabo, Satanás, ama imitar as obras de Deus. Então, quando Sete coloca os nomes de seus filhos, Satanás também coloca os mesmos nomes. Então, Satanás ama imitar as obras de Deus, mas ele tenta enganar, de certa forma. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte. O capítulo 5 é um capítulo que não só fala da descendência, não só fala de geração em geração, mas é um capítulo cheio de enigmas, códigos e mistérios, que se nós aprofundarmos cada vez mais, nós chegamos a uma coisa muito curiosa. Então, assim, a Bíblia não é só um livro. Gênesis não é só um capítulo, não é só um livro que fala de criação, dessas bobagens. Não é.
tudo tem uma certa explicação, tudo está onde deveria estar e cada nome tem um significado, cada número tem um significado, cada vírgula em Gênesis tem um significado, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, capítulo 5. No capítulo 6, nós vamos falar de coisas mais interessantes, mais curiosas e muitos mais mistérios revelados, códigos, e assim, eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, então o vídeo é esse, curtam, compartilham, se inscrevam, comentem, e é isso aí. Até o próximo.